Solicito a vereadora Tatiane Frisso que acompanhe a representante do Instituto Fazer o Bem, Faz Bem, até a tribuna para manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia, tudo bem? Obrigada. Seu tempo está ali. Tá ok. Bom dia a todos, bom dia, presidente, vereadores. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Deixando de ser invisível perante a sociedade, ao juizado, a todo o tratamento que nossos dravês precisam. Dia 23 de junho é o Dia Internacional dos Dravês. Então, hoje eu pedi a licença para vir explicar um pouco o que é essa síndrome tão rara. O Alexandre, a princípio, é o único de Caxias do Sul, tá? Não tenho outras informações de ter mais outro. Então, aqui a grande maioria, sei que é pai, que tem filhos, que tem crianças. O meu filho, hoje eu pedi para ligar o ar-condicionado aqui, que estava abafado, porque senão ele convulsiona. Meu filho não pode estar em lugares abafados, não pode brincar demais que convulsiona, não pode rir demais que convulsiona, não pode correr demais que convulsiona, não pode rir demais, nem chorar demais. Meu filho não pode ter um lazer ao sol mais do que 5 minutos, porque ele vai esquentar e vai convulsionar. Meu filho toma de medicações para convulsões, fora as vitaminas, isso aqui, diariamente. Eu preciso andar com oxigênio dentro do carro, que se ele convulsionar, eu tenho que colocar o oxigênio nele. Ele toma medicamento importado que vem da França, que eu não consigo ganhar judicialmente há mais de 6 anos, que é para a sobrevivência dele. Onde essa síndrome, ela é devastadora. Ela vem estilo um tsunami na nossa vida. Nunca mais tivemos, nós sobrevivemos, não vivemos. A gente não tem como tirar o olho dele 24 horas. Ele dorme no meio de mim e do meu marido com medo que ele vai ter uma convulsão, medo que ele não vai acordar, porque existe grande risco de morte SUDEP nos dravês de 15% a 20% antes de chegar à vida adulta. Então, hoje eu vim explicar um pouco do que é esse massacre que nós vivemos todos os dias, com muito amor. Porque essa sandália que ele está no pé é R$1.000, porque dá problemas na coluna, essa síndrome, problema no pé, que tem que fazer cirurgias. Existe todo um quadro de consequências cognitivo, que a gente não precisa nem falar, que ele tem 8 anos, eles não sabem dizer onde é que dói. Então, quando ele tem algum problema, primeiro vem a convulsão, depois vem a febre, e daí eu vou levar para ver o que está atingindo ele. É muito complicado. É muito complicado. E antes de eu vir para cá, hoje ainda, eu recebo a notícia que foi negado as medicações que eu ganhava judicial, porque disseram que tinha aqui na farmácia. Só que ele não pode tomar remédios genéricos, porque nós já não temos medicamentos 100% eficazes para essa síndrome. Ele não pode tomar nada genérico, porque não faz o efeito que precisa ser para ajudar ele. Então, foi dito que tinha medicação, o juiz negou, só que não tem medicação, a referência. Hoje, lá vamos nós correr, pegar a receita, ir de novo na farmácia para pegar novamente as negativas. Isso, eu já estou cansando, gente. A minha vida... Hoje ele está calmo aqui. Ontem nós fomos no plenário em Porto Alegre, ele botou abaixo, era todo mundo ajudando a gente. Hoje ele está até calmo. Então, assim, nada facilita a nossa vida. Além do dia a dia, o tsunami que a gente vive em momentos. Pensa tu dormindo com o teu filho, ele está respirando tão bem. Tu vai lá e bota o oxímetro para ver se a saturação está boa, se os batimentos estão bons. Dá uma mexidinha para ver se está respirando mesmo. É assim que a gente vive. É assim que a gente sobrevive, sempre com o medo da morte junto. Então, assim, eu vim pedir a ajuda de todos. Ontem eu fui para Porto Alegre, hoje estou aqui,
porque eu estou no meu limite do cansaço. O gasto mensal com ele que nós temos gira em torno de R$12.000 para mim manter ele vivo. Essa medicação que vem da França, que eu nunca ganhei, que eu só consigo pagar através de almoços e rifas, me custa quase R$50.000 ao ano. E eu não aguento mais. Eu estou no meu limite e vim explicar o que é viver com a síndrome de Dravet para vocês, porque ela é rara mesmo. Até os médicos não conhecem. E nós precisamos de medidas públicas para os nossos raros. Muito obrigada a todos. E desculpe a emoção, mas não tem como viver assim. Eu vou dizer para vocês que é muito difícil mesmo. No verão eu tenho que ter ele no ar-condicionado, refrigerado, gente, porque se ele sair, ele convulsiona. A gente não tem vida. Mas a gente tem muito amor e eu sei que vou conseguir tudo o que eu preciso para ele.